Pare e pense por um instante. Quantas vezes você já recitou as palavras do Salmo 23 com o coração cheio de esperança, esperando que o Senhor, seu pastor, finalmente fizesse a sua falta cessar? Você diz que nada lhe faltará, mas a realidade da sua conta bancária, os boletos acumulados sobre a mesa e a angústia de não saber como pagará o dia de amanhã dizem exatamente o contrário. Você se sente culpado por questionar, sente que sua fé talvez seja fraca, mas a verdade é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Você está tentando sentar-se à mesa do banquete sem antes ter passado pelo portão de entrada. O mundo espiritual é regido por leis de acesso, e o Salmo 23, embora seja a promessa mais bela de prosperidade e descanso, é o resultado final de um processo que começa no Salmo 22. Existe uma engrenagem oculta que a maioria das pessoas ignora. Elas querem o pasto verdejante, mas ignoram o deserto que prepara o espírito para receber tamanha abundância. Se você sente que suas orações batem no teto e voltam, se você sente que Deus parece estar em silêncio enquanto as suas dívidas gritam, entenda que hoje o mistério será revelado. Você não está fazendo nada errado em querer prosperar, mas talvez esteja usando a chave errada para a porta que deseja abrir. O Salmo 23 é o destino, mas o Salmo 22 é a jornada necessária. É aqui, neste exato momento, que a sua visão vai mudar. Nós não vamos apenas ler versículos, nós vamos ativar uma sequência milenar de destraque financeiro. A frustração de ver outros prosperarem enquanto você caminha em círculos termina agora. Você foi ensinado a focar apenas no transbordar do cálice. Mas ninguém te contou que um cálice sujo ou trincado não retém a bênção. O Salmo 22 é o processo de limpeza e restauração que precede o transbordo. Imagine que você está diante de um cofre monumental onde está guardada a sua herança, a sua provisão e a paz da sua família. Você conhece o código do Salmo 23, mas o cofre possui uma trava de segurança anterior. Sem desbloquear o Salmo 22, o 23 permanece como uma bela poesia sem efeito prático na sua vida física. Estamos vivendo em tempos onde a pressa nos faz pular etapas. Mas no reino do Espírito, pular etapas significa adiar o milagre. Hoje, eu vou te entregar a chave que faltava. Se você está cansado de apenas sobreviver, de ser a cauda e não a cabeça, e sente no fundo da sua alma que chegou a hora de tomar posse do que é seu por direito, você precisa sinalizar isso agora. O universo e o Criador respondem ao movimento da alma que não aceita mais a mediocridade. Para que o portal da sua nova realidade comece a se abrir, vá agora mesmo aos comentários e registre o seu posicionamento. Escreva com toda a sua vontade e determinação: quero minha chave. Ao fazer isso, você está dizendo ao mundo espiritual que está pronto para sair da teoria e entrar na manifestação física do seu milagre. Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as primeiras palavras do Salmo 22. Elas soam pesadas, não é? Elas parecem o oposto do que você espera ouvir em um vídeo sobre ganhar dinheiro. Mas deixe-me te contar um segredo. O grito do deserto é o que convoca o socorro do céu. Até o próprio Jesus, no momento de maior agonia e entrega, recitou essas palavras na cruz. Por quê? Porque o Salmo 22 é o salmo da transição da dor para a glória. Quando você olha para as suas finanças e sente um vazio, quando parece que Deus se esqueceu de você em meio a tantos problemas, você não está sendo infiel. Você está vivendo o verso 1 do 22. A maior mentira que te contaram é que o próspero nunca sofre, ou que a falta é um sinal de que Deus te abandonou. A falta é, na verdade, um convite para o milagre. O deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem, mas você precisa ter a coragem de admitir que está nele para poder sair. No deserto do Salmo 22, as suas ilusões são queimadas, o seu orgulho é quebrado
e a sua dependência do sistema deste mundo é destruída. É no momento em que você reconhece que o meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim, que o poder divino encontra espaço para reconstruir a sua base financeira sobre rocha firme. Validar a sua dor não é se vitimizar, é identificar o ponto de partida. Como você pode ser guiado a águas tranquilas se não admite que está sedento e perdido? O Salmo 22 detalha a perseguição dos inimigos, os touros de Bazã que te cercam, que no seu dia a dia podem ser os bancos, os credores, os juros abusivos e aquela sensação de que todos estão rindo do seu esforço. Quando você lê este salmo, você percebe que Davi, o homem segundo o coração de Deus, também se sentiu cercado e humilhado. Mas a chave está no versículo 3. Contudo, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Mesmo no meio do caos, existe um reconhecimento da soberania. Para que o dinheiro e a abundância do Salmo 23 cheguem até você, o seu espírito precisa estar calibrado na frequência da verdade. Você precisa parar de fingir que está tudo bem e apresentar o seu grito ao trono da graça. É esse clamor sincero que quebra o silêncio de Deus. A provisão divina não é atraída pelo nosso conforto, mas pela nossa necessidade apresentada com fé. O deserto do 22 está te moldando, está te ensinando que a sua fonte não é o seu emprego, não é o governo, não é a economia. A sua fonte é aquele que faz o maná cair onde não há plantação. Neste momento, eu quero que você se desfaça de toda a casca de "está tudo bem" que você carrega para os outros verem. Deus não precisa da sua máscara, Ele quer o seu coração. Se você sente que as suas forças acabaram e que precisa desesperadamente de uma resposta que mude a sua sorte hoje, não tenha medo de ser vulnerável. O socorro vem para quem clama. Vá agora aos comentários, desabafe essa carga e escreva com esperança: Deus, ouve o meu grito. Ao registrar esse clamor, você está ativando a lei do socorro imediato. O Salmo 22 começa no choro, mas termina na celebração, e você acaba de dar o passo fundamental para a sua virada. Antes que o banquete do Salmo 23 seja servido, é necessário fazer uma limpeza profunda no terreno. Imagine que você quer plantar um jardim de flores raras em um terreno cheio de espinhos, pedras e lixo acumulado. Não importa o quanto a semente seja boa, ela não vai brotar. No mundo espiritual da prosperidade, os espinhos são as crenças limitantes, as maldições hereditárias de escassez e os bloqueios emocionais que você carrega. O Salmo 22 funciona como uma enxada divina. Ele expõe a pobreza de espírito, aquela voz interna que diz que dinheiro é sujo, que nasci pobre e vou morrer pobre, ou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Essas são as travas que impedem o fluxo da riqueza de chegar até você. O Salmo 22 nos lembra que fomos lançados sobre ti desde a madre. Ou seja, temos uma aliança de cuidado desde o nascimento. Se há um bloqueio, ele não vem da parte de Deus, vem das interferências que permitimos que se instalassem em nossa mente e em nosso ambiente. Identificar o que impede a manifestação do Salmo 23 é libertador. Muitas vezes, o bloqueio é o ressentimento contra quem prosperou ou a falta de perdão contra quem te deu um prejuízo no passado. Enquanto você retém a mágoa, você retém a sua própria bênção. O Salmo 22 fala de cães que cercam e de mãos e pés traspassados, símbolos de imobilidade e perseguição. Quantas vezes você sentiu que seus pés estavam presos, que você trabalhava e não saía do lugar? Isso é um bloqueio de movimento. A oração do Salmo 22 limpa esses espinhos, remove as pedras do caminho e prepara o solo do seu espírito para ser o pasto verdejante onde o 23 vai florescer.
Entenda que a prosperidade é um estado de espírito que se materializa no mundo físico. Se o seu espírito está entulhado de medo e sentimentos de inferioridade, a riqueza do rei não encontra morada em você. Hoje, nós estamos fazendo essa limpeza. Estamos arrancando pela raiz toda a palavra de maldição que foi dita sobre a sua capacidade profissional, todo não que você recebeu e que te fez acreditar que você não era digno. A limpeza é o processo mais difícil, mas é o mais recompensador. Sem ela, o transbordo do Salmo 23 seria apenas um desperdício. Deus não dá recursos para quem não sabe gerir a própria paz interior. Ao removermos esses bloqueios agora, estamos abrindo as comportas. Eu quero que você visualize cada barreira caindo, cada corrente de escassez sendo quebrada, cada trava invisível sendo removida das suas mãos. Para que o processo de limpeza seja completo e o terreno da sua vida financeira fique livre para a semente da abundância, você precisa dar essa ordem agora. Assuma o comando da sua mente e do seu destino. Vá aos comentários e faça o seu decreto de purificação. Escreva com autoridade: limpa meu caminho. Ao digitar isso, sinta o peso saindo, sinta o solo do seu espírito ficando pronto. O deserto está ficando para trás e a mesa já começa a ser preparada. Agora que o solo do seu espírito foi limpo e os espinhos da escassez foram arrancados, entramos em uma lei fundamental que separa os que apenas pedem dos que realmente recebem. A lei da especificidade. No Salmo 22, Davi não faz um lamento genérico. Ele descreve com detalhes cirúrgicos a sua situação. Ele fala da sua sede, da sua exaustão, do cerco dos seus inimigos e da partilha das suas vestes. No mundo espiritual, a clareza é o convite para a materialização. O Salmo 22 prepara o cálice que será transbordado no Salmo 23, mas deixe-me lhe perguntar, qual é o tamanho do cálice que você está apresentando ao Criador hoje? Muitas pessoas falham na oração porque pedem ajuda ou um milagre. Mas o céu trabalha com decretos precisos. Se você pede ajuda, o universo pode lhe enviar uma moeda de R$1 através de um desconhecido e a sua oração terá sido tecnicamente respondida, mas a sua vida continuará a mesma. Para que o Salmo 23 funcione e o pastor lhe guie a águas tranquilas, você precisa definir o tamanho do resgate que a sua situação exige. O deserto do Salmo 22 é o lugar onde você deve perder o medo de olhar para os números. Muitos de vocês evitam abrir os aplicativos de banco ou olhar para as pilhas de boletos porque o medo paralisa a sua visão. Mas a chave que destrava o dinheiro exige que você tenha a coragem de dar nome ao seu milagre. No tribunal do céu, o seu processo de provisão precisa de um valor de resgate. Se você precisa quitar uma dívida de R$30 mil, não peça por prosperidade, peça pela liberação de R$30 mil. Se você precisa de R$5 mil para colocar a comida na mesa e pagar o aluguel deste mês, é esse o valor que deve estar selado no seu coração. O Salmo 22 nos ensina que Deus não se esconde da nossa miséria, mas Ele responde à nossa verdade. Quando você define o valor, você para de atirar para todos os lados e foca toda a sua energia espiritual em um único ponto. É como uma lupa que concentra a luz do sol para gerar fogo. A especificidade concentra a sua fé para gerar o milagre financeiro. Este é o momento de preparar o receptáculo para a abundância. Se você quer que o seu cálice transborde, você precisa saber quanto cabe nele. Não tenha medo de ser específico com aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça e conhece as estrelas pelo nome. A provisão divina é infinita, mas ela se manifesta de acordo com a sua capacidade de pedir com clareza. Hoje, nós vamos registrar o seu pedido de resgate nas cortes celestiais.
Este ato de escrever o valor é um exercício de materialização. Você está tirando o seu milagre do campo das ideias e colocando-o no campo da realidade física. Não hesite, não duvide e não se sinta indigno. O resgate é um direito do herdeiro que passou pelo deserto do 22 e está pronto para a mesa do 23. Vá agora mesmo aos comentários e registre o valor exato que você precisa para que a sua vida financeira seja destravada ainda hoje. Escreva o número, escreva a cifra, coloque no papel digital a sua necessidade real. Registre agora o valor do seu milagre. Entenda agora o mistério da transição. O Salmo 22 não é um beco sem saída, ele é uma ponte. No final deste salmo, o tom de Davi muda drasticamente. Ele sai do Deus meu, por que me desamparaste, para a ti louvarei no meio da grande congregação. Esta é a virada de chave. O Salmo 22 termina preparando o banquete que será servido no Salmo 23. A ponte entre a prova e a vitória é construída com a madeira da confiança. Muitas pessoas ficam presas no 22 para sempre porque se apaixonam pela própria dor, mas você nasceu para atravessar. O Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você já se perguntou quem são esses inimigos? São os touros de Bazã e os cães que te cercavam no Salmo 22. A mesa só é posta porque você sobreviveu ao cerco. A transição mística acontece quando você entende que o seu sofrimento financeiro não foi em vão. Ele foi o treinamento necessário para que você saiba governar sobre a riqueza que está chegando. Sem o Salmo 22, você não teria autoridade para sentar-se à mesa. A unção que o Salmo 23 promete, unges a minha cabeça com óleo, só faz sentido para quem passou pelo calor do deserto. O óleo serve para curar as feridas da batalha e para sinalizar que o tempo de escravidão acabou e o tempo de realeza começou. A ponte para a prosperidade exige que você mude a sua frequência mental agora. Você não pode entrar no Salmo 23 com a mentalidade de escassez do 22. Você precisa começar a sentir o cheiro do banquete antes mesmo de dar o primeiro passo fora do deserto. A mesa já está sendo preparada no mundo invisível. Enquanto você está aqui ouvindo estas palavras e limpando o seu espírito, os anjos da provisão estão organizando os recursos, movendo o coração de pessoas, destravando processos judiciais e criando oportunidades de negócios que você jamais imaginou. A ponte está sob os seus pés. Esta transição é um ato de fé profética. Você precisa declarar que o seu tempo de lamento terminou e o seu tempo de celebração começou. O pastor já está estendendo a mão para te tirar do vale da sombra da morte e te levar para a mesa real. A mesa não é apenas para você comer e se sustentar. É uma mesa de honra para mostrar a todos os que duvidaram de você, a todos os que te humilharam por causa da sua falta de dinheiro, que o Senhor é quem cuida de você, para confirmar que você já saiu do deserto e está atravessando a ponte para a sua nova realidade. Você precisa fazer um decreto de posse agora. Vá aos comentários e sinalize ao mundo espiritual que você já sente o banquete chegando. Escreva com toda a sua expectativa: a mesa está sendo posta. Sinta a paz dessa afirmação. A escassez ficou para trás. Chegou o momento supremo. Agora que você limpou o caminho, definiu o valor do resgate e atravessou a ponte da fé, vamos ativar o decreto real. A oração de ativação do Salmo 22, unida ao 23, é o que explode as trancas do sistema financeiro espiritual. Nós não estamos apenas lendo um texto, estamos emitindo uma ordem de soltura para os seus recursos que foram retidos. O Senhor é o meu pastor. Não é uma frase de conforto, é uma declaração de jurisdição. Se o Senhor é o seu pastor, a miséria é uma ilegalidade. Se Ele prepara a mesa, a fome e a dívida são invasoras que precisam ser expulsas. Neste momento,
Eu convoco a autoridade do Salmo 22, 24, que diz que ele não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Deus está olhando para a sua conta bancária agora. Ele está olhando para a sua carteira de trabalho, para os seus projetos e para as suas mãos. Eu decreto agora a abertura das comportas, que todo o nó que foi dado na sua vida financeira seja desfeito pelo fogo do Espírito, pelo poder da palavra que não volta vazia. Eu comando que os recursos que estão presos em mãos de terceiros, em processos burocráticos ou em heranças travadas, sejam liberados agora. Que o dragão da escassez que tentava te guiar pelo caminho da falta seja mudo e expulso da sua história. Eu ativo a frequência do Salmo 23 sobre o valor que você registrou, que o seu cálice não apenas encha, mas que ele comece a transbordar hoje mesmo. O pastor está te levando para as águas tranquilas da estabilidade financeira. Receba a unção da inteligência para os negócios. Receba a unção do favor diante de pessoas influentes. Receba a unção da multiplicação. O que você colocar a mão para fazer, a partir deste decreto, terá o selo do transbordo. A ativação espiritual exige uma resposta física imediata para que o ciclo se complete. O som da sua fé é o que sela a vitória nas regiões celestiais. O dinheiro não é um fim em si mesmo, mas é a ferramenta de liberdade que o pastor está colocando nas suas mãos para que você viva a abundância que ele prometeu. Não aceite menos do que o transbordo. Sinta as trancas caindo, sinta os cadeados invisíveis se abrindo. O bloqueio que durou anos está sendo pulverizado em minutos. Vá agora mesmo aos comentários e sele este decreto com a sua voz de comando. Escreva com a certeza de quem já viu o milagre acontecer no espírito e agora espera a manifestação física. Dinheiro destravado. Digite essas palavras e sinta a energia da prosperidade invadindo a sua vida. O decreto está feito. Você já sentiu o peso das travas caindo, mas agora precisa entender a lei que garante que esse fluxo nunca mais pare de correr na sua direção. Existe um segredo que os grandes herdeiros e as pessoas de sucesso espiritual praticam, muitas vezes sem dizer uma palavra: a lei do transbordo. O Salmo 22 termina de forma gloriosa, dizendo que todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. E isso nos ensina que a bênção que começa em você deve alcançar outros para que ela se torne permanente. No reino do Espírito, o egoísmo é como um dique que interrompe o curso de um rio. Se você tenta segurar a bênção apenas para si, por medo de que ela acabe, você cria uma poça de água parada que logo seca. Mas, quando você se torna um canal, o reservatório do céu permanece aberto sobre a sua cabeça, porque o Criador sabe que você é um distribuidor confiável das suas riquezas. O dinheiro é uma energia que precisa de movimento. O Salmo 23 diz que o seu cálice transborda, e o transbordo, por definição, é aquilo que cai para fora do copo para molhar o que está ao redor. A ativação da chave do Salmo 22 exige um ato de generosidade profética. Quando você compartilha este conhecimento, você não está apenas enviando um vídeo, você está estendendo a mão para tirar outra pessoa do deserto da escassez. O número 7 é o número da perfeição e do descanso de Deus. Ao compartilhar esta frequência de destraque com 7 pessoas, que você sabe que também estão lutando contra as dificuldades financeiras, você está ativando um gatilho de abundância que volta para você multiplicado. É como se você estivesse plantando 7 sementes em solo fértil, enquanto espera a colheita do seu próprio banquete. O mal da falta se alimenta do isolamento e do cada um por si, mas a prosperidade do reino se alimenta da conexão e da fraternidade. Quem não está disposto a compartilhar a chave demonstra que ainda tem um coração de escravo com medo de que falte.
Mas quem compartilha demonstra que já possui a mentalidade do rei, que sabe que a fonte é inesgotável. Eu quero que você se torne esse ímã que atrai a riqueza não para acumulá-la em um cofre escuro, mas para fazer a vida girar, para abençoar a sua família e para ser um testemunho vivo do poder de Deus. Ao realizar este ato de transbordo agora, você está selando o seu compromisso com a abundância. Você está dizendo ao universo: eu confio tanto na fonte que eu já comecei a distribuir. Este movimento quebra a última resistência do medo na sua mente. Vá agora mesmo, escolha 7 pessoas que precisam de uma virada financeira e envie este portal de luz para elas. Depois de cumprir esse gesto de autoridade, volte aqui e registre o seu novo estado espiritual nos comentários. Escreva com a convicção de quem não é mais um pedinte, mas um doador. Sou um imã de prosperidade. Ao digitar isso, sinta a corrente de riqueza começando a fluir através de você. Feche os olhos por um breve instante. Respire fundo e sinta o ar preenchendo os seus pulmões. Nós vamos fazer agora a transição final do cenário do Salmo 22 para o cenário do Salmo 23 dentro da sua mente. No mundo espiritual, a imaginação é a oficina da realidade. Se você não consegue ver o milagre por dentro, ele terá muita dificuldade para aparecer por fora. Visualize agora aquele deserto seco e silencioso onde você se encontrava, onde a poeira das dívidas e o calor da preocupação te cercavam. Veja que, bem no centro desse deserto, a chave de ouro que você ativou começa a girar no ar. No momento em que ela gira, um feixe de luz verde e dourada explode do chão. Onde havia areia, agora nasce uma grama macia e verdejante. Onde havia o sol escaldante da cobrança, agora há a sombra fresca de árvores frutíferas e o som de águas tranquilas correndo ao seu lado. Este é o seu novo endereço espiritual. Veja agora diante de você uma mesa de madeira nobre, coberta com o que há de melhor. E o mais impressionante, essa mesa está posta exatamente na presença daqueles que disseram que você não conseguiria. Aqueles que te viram no chão, no Salmo 22, agora são obrigados a testemunhar a sua honra no Salmo 23. Olhe para o valor que você registrou na etapa 4. Veja esse dinheiro materializado sobre a mesa, não como algo distante, mas como algo que já te pertence. Sinta o peso das notas, o brilho das moedas, a segurança de ter as suas contas todas pagas e o seu nome limpo. Sinta o óleo da alegria sendo derramado sobre a sua cabeça, escorrendo e perfumando toda a sua vida. O pastor está ao seu lado e ele sorri porque você finalmente entendeu o processo. O vale da sombra da morte ficou para trás. Ele era apenas um túnel que te levava para este campo de fartura. Não permita que nenhuma dúvida roube essa imagem de você. Mantenha essa visão nítida. A prosperidade já é real no plano da fé, e o plano físico é apenas um reflexo que está se ajustando agora. Você não está mais esperando o milagre. Você está caminhando dentro dele. A sensação de alívio deve ser completa. O nó na garganta sumiu, o peso nos ombros evaporou. Você é o convidado de honra do Rei do Universo. Para ancorar essa visão e garantir que ela se torne a sua realidade permanente a partir de hoje, você precisa declarar o que os seus olhos espirituais acabaram de contemplar. Vá aos comentários e registre a sua nova visão de mundo. Escreva com toda a certeza do seu coração: eu vejo a minha vitória. Ao digitar isso, você está dando o comando final para que o mundo visível se curve à verdade que você já viu. Tudo o que construímos nestas etapas agora precisa ser selado para que a dúvida ou a distração não roubem a semente que foi plantada. No mundo espiritual existe a lei da gestação, e o número 3 representa a conclusão, a ressurreição e a manifestação plena.
Pelas próximas 72 horas, você entra no que chamamos de selo do silêncio. O Salmo 22 foi o seu grito, o Salmo 23 é o seu banquete, e agora o seu silêncio será a sua força. Não saia por aí contando para pessoas negativas, céticas ou fofoqueiras sobre o que você acabou de ativar. A inveja alheia tenta secar o que ainda está brotando. Guarde esse segredo entre você e o Criador durante esses 3 dias. Deixe que a manifestação física do dinheiro e das oportunidades fale por si mesma. Quando o cofre se abre, o som do ouro é o que anuncia a vitória, e não as suas palavras antes da hora. Durante esse período de 3 dias, sempre que um pensamento de medo ou de escassez tentar invadir a sua mente, você vai repetir mentalmente: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Você não vai mais pedir, você vai agradecer, porque a chave já foi virada. O Salmo 22 já cumpriu o seu papel de limpeza e agora você habita no 23. Essa constância mental é o que impede que as trancas se fechem novamente. Se você for fiel, nesse pequeno período de guarda, você verá portas se abrindo de onde você menos espera. Um telefonema, um e-mail, uma ideia repentina, um desconto inesperado ou uma venda que estava travada há meses. O pastor trabalha nos detalhes enquanto você descansa na confiança. O seu trabalho agora é permanecer em paz, sabendo que a ordem de pagamento já foi emitida no céu. Você é agora um portador da chave. A vida de antes, marcada pela humilhação e pelo "por que me desamparaste", morreu. A vida de agora, marcada pela mesa farta e pelo cálice transbordante, nasceu. O selo de São Bento e a sabedoria de Salomão se unem nesta frequência de Davi para garantir que nenhum mal toque na sua provisão. Durma hoje com a tranquilidade de quem sabe que o turno dos anjos da prosperidade começou na sua casa. Para fechar este portal com o lacre da eternidade e garantir que este pacto de riqueza seja reconhecido em todos os planos, eu exijo o seu selo final. Vá aos comentários com a paz de quem já recebeu e escreva a frase que encerra o tempo de espera e inicia o tempo de posse. Está feito. Amém. Receba a sua bênção, receba o seu dinheiro e viva o seu transbordo.